aos teus pés, pois prazer maior não há. Me deixa tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco cedo se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Quero te ofertar, mas ainda é pouco cedo se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós aqui na igreja e você que está em casa pelo Facebook. Em todas as circunstâncias, nós somos convidados a louvar, exaltar e adorar o Senhor Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Nos faz lembrar o que o profeta Abacuque, no capítulo 3, vai dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, que não haja gado, ovelhas no curral, todavia, ele declara, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o nosso
refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e das tribulações. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Quinta-feira, nosso culto de oração online, e nós queremos nos conectar em oração juntamente com você, para que possamos estar orando juntos e clamando a bondade, a graça e a fidelidade do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, uma noite que o Senhor nos concede. Nós queremos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e temos a certeza que o Senhor nos guia, nos guardará e nos livrará de todo mal. Queremos suplicar a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção, a capacidade que vem do teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, glorificar o teu nome em todas as circunstâncias. Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão do grupo do louvor que está aqui, por cada jovem que está aqui na igreja, por cada pessoa que está conectada, assistindo, que irá ver depois. Nós pedimos a Deus que a tua bênção esteja sobre cada casa nesta hora. Pedimos a tua proteção, a tua misericórdia, o perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. E nós queremos, meu Deus, te adorar em todas as circunstâncias, como nós acabamos de cantar, Senhor. Assim nós oramos e nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. A palavra do Senhor, nos diz, no profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Esse convite é um convite do próprio Deus para Jeremias, e Jeremias já descansa no Senhor. Então esse convite é um convite do próprio Deus na palavra para mim, para você, para nós que aqui estamos, para você que está aí. Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou nas versões bíblicas mais antigas, clama a mim, o Senhor dizendo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, Jeremias é conhecido como um profeta do sofrimento, aquele que chorou muito, aquele que anunciava o cativeiro da Babilônia e o povo não escutava, e o profeta tinha que sentir aquilo que o próprio Deus estava sentindo. Então ele tinha que expressar as próprias dores do coração de Deus relacionadas à rebeldia do povo e à situação do povo. Então Jeremias ele sofre, mas ele sofre como o apóstolo Pedro diz, na sua carta, ele sofre segundo a vontade de Deus, e ele deixa esse legado para a sua biografia de vida, daquilo que Deus faz através da vida dele. Então ele sofrendo e orava, clamava ao Senhor, e o Senhor dizia para ele mesmo: eu estou contigo, eu sou contigo para te livrar, clama a mim e eu vou te responder. E eu quero falar para você hoje que está em casa, que está sofrendo com alguma coisa. Quando nós sofremos, nós temos a possibilidade de crescer através do sofrimento e nos aproximarmos de Deus. Quando nós estamos num sofrimento, nós temos duas escolhas: culpar algo ou alguém ou a nós mesmos por aquilo que aconteceu, ou nos refugiar em Deus e enfrentar aquilo que nos sobreveio. Então, o sofrimento nos aponta dois caminhos: ou nos aproximamos mais de Deus, como nós cantamos nessa primeira música, perto quer estar, ou nós corremos para mais perto de Deus, ou nós nos afastamos para longe dele. Então, o sofrimento ele nos ajuda para onde nós queremos ir, ou para os pés de Jesus, ou para a rebeldia ou lamentação longe dele. E aí a gente tem a possibilidade de, no sofrimento, escolher. E Jeremias ele escolheu clamar a Deus, ele escolheu estar aos pés do Senhor. Nos deixa a sua biografia no seu próprio livro, e também no livro de Lamentações, que nós encontramos como ele enfrenta assim o sofrimento. Nós estaremos compartilhando um pouco nesse culto de oração a biografia do profeta Jeremias,
e como ele enfrenta os seus sofrimentos, escolhendo estar perto do Senhor, escolhendo estar perto de Deus. E estar perto de Deus, às vezes, não nos livra das dores da vida, mas nos fortalece, nos capacita para melhor enfrentar e para superar assim os problemas que a vida nos impõe. Nós estaremos cantando essa canção agora e em seguida voltaremos a falar um pouco mais da vida do profeta Jeremias, compartilhando aquilo que Deus fez na vida dele e através da vida dele, e o legado que ele deixa para nós através dos textos da palavra. Mês de agosto, mês da juventude, nós estamos com os dois temas: arrependei-vos e o que farei, a minha vontade ou a vontade de Deus. E esses dois temas lembram muito bem a decisão do jovem profeta Jeremias quando é convocado para servir a Deus. Nós estaremos cantando esta canção, Meu Barquinho, que nos lembra quando os discípulos estavam num barco em meio à tempestade. Eles estavam com medo, mas eles clamaram a Jesus de Nazaré e Jesus os socorreu, Jesus o ajudou, e aquela tempestade se transformou numa bonança, em algo bom, em algo superado, e eles puderam declarar: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Esse é Jesus, o qual nós estamos cultuando e adorando nessa noite. Este é Deus que está no controle de todas as coisas, que muda o tempo, as horas, que é o dono da sua vida, que é o dono de tudo e que está conosco em toda e qualquer situação, pois ele se revela como o grande Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos adorar Meu Barquinho.
Senhor nos socorre, Ele mesmo nos convida à oração e Ele mesmo é poderoso para nos socorrer, Ele é poderoso para nos suster, para nos guardar, para nos valer, né, para nos proteger. Como estava dizendo, hoje nós, nesse curso de oração, nós queremos compartilhar um pouco da vida do profeta Jeremias, quanto ele é chamado, e ele é chamado para enfrentar, né, uma crise, um problema, né? Ele é chamado para anunciar a palavra, escolhido desde o ventre naquela ocasião para tal, e o Senhor, ele se manifesta com ele. Então tem algumas características da experiência de Jeremias, né, que veio no tempo e que lembra um chamado, né, do povo de Deus, lembra também características da vida do apóstolo Paulo, que é o chamado ao sofrimento, né? Em Atos, no capítulo 9, o versículo de 15 a 16, Atos capítulo 9, versículo de 15 a 16, quando Paulo, apóstolo, é chamado, uma das profecias dadas a respeito desse chamado de Paulo, Atos capítulo 9, versículo 15 a 16, é que ele haveria de sofrer pelo nome de Jesus, né? Que ele haveria de sofrer pelo nome de Cristo. E esse sofrimento é algo que a gente chama assim de paradoxo da fé. É um sofrimento, é algo que traz dor, que traz lágrima, mas é algo também que traz uma recompensa, que traz um resultado e que traz alegria, né? O próprio Paulo vai escrever isso em Romanos 8, 18, quando diz que para ele, né, para mim tem por certo, que as aflições e os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória, com a recompensa que em nós há de ser revelada. Na vida do profeta Jeremias, um resumo que a gente pode fazer da vida dele está no capítulo 20, Jeremias, capítulo 20. No capítulo 20 de Jeremias, nos versículos de 7 a 8, nós encontramos Jeremias em uma crise vocacional, né? Questionando o seu chamado. Jeremias chega a sofrer de tal forma com a missão que ele vinha fazer, que ele questiona até o seu próprio nascimento. Você com a Bíblia, você pode conferir em Jeremias no capítulo 20, especificamente no versículo 14, Jeremias, ele está com um sofrimento tão grande naquilo que ele tinha que fazer relacionado à sua vocação, ao seu chamado, que ele está assim, né, os mais jovens vão chamar assim, numa bad, né, um dia mau, dizendo assim, por que eu nasci para ver isso? Ele é como se ele tivesse amaldiçoando o seu próprio nascimento, assim, eu não queria ter nascido para enfrentar essa situação. Jeremias capítulo 20, versículo 14, não sei como é que está na sua versão bíblica, nas mais antigas é bem forte, assim, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Por que Jeremias está escrevendo isso? Por que ele está dizendo isso? Porque está acontecendo coisas que ele não gostaria de estar vivo para ver. E o que era que estava acontecendo ali? Era a rebeldia do povo, era ele falar e entrar no ouvido e sair pelo outro. Era ele sofrer na própria pele, dizendo aquilo que Deus estava ordenando, e as pessoas que o ouviam zombavam, faziam pouco dele. E era como se ele não estivesse falando nada. Então, uma das características desse chamado de Jeremias é esse sofrimento de desejar até não ter nascido. É como se fosse aquele dia mau. Chega até dizer no versículo 27, Jeremias, capítulo 20, versículo 18, assim, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Chega até a falar assim, por que eu nasci? Por que Jeremias está falando isso? Voltando, Jeremias está naqueles dias em que acontecem coisas que ele não esperava que acontecesse. Ele tem que enfrentar circunstâncias, problemas que ele jamais imaginou que ele deveria enfrentar. Assim é com Jeremias
e assim é com todo aquele que nasce nessa face da terra. Nós não iremos viver somente aquilo que a gente gosta. Nós não iremos passar por dias assim, oh, poxa, que dia bom. Nós não iremos apenas ganhar a Copa do Mundo. Vai chegar um dia na história que a gente vai perder de goleada, como nós já perdemos. O seu time não vai jogar e vai ganhar todo dia, né? Vai ser rebaixado, como alguns times, né, que tem por aí. Mas chega um dia de cada vez. Ou seja, o que é que a biografia, que a história de Jeremias nos ensina? Aí eu convido você a aprender nas próprias palavras dele. Quando Jeremias vai questionar a Deus, né, lá por volta do capítulo 1, o Senhor diz assim: se você não está acostumado a correr com os homens, imagine quando você tiver que correr com os cavalos. Ou seja, se você está achando ruim uma pandemia, essa crise que a gente está enfrentando, é como se você imagine aí a grande tribulação que virá sobre o mundo. Imagine aí o princípio das dores. Imagine aí os ais que a Bíblia fala que vem sobre o mundo. Então, assim, às vezes nós estamos reclamando de um sofrimento que muitas vezes nem é sofrimento. Às vezes é conforme o nosso estado de espírito, conforme nós estamos. Então Jeremias está vivendo esse período aí, a sua crise vocacional, o seu sofrimento. Ele é preso, ele apanha lá pelo capítulo 32 a 37, depois você lê o livro todo. Ele é proibido de casar, né? O próprio Senhor proíbe Jeremias de se casar, no capítulo 16, versículo 2, porque Deus estava vendo o futuro, e o futuro era todas as mulheres daquela época foram levadas como escravas para o cativeiro, foram consideradas como escravas, e quando Deus estava proibindo, na verdade Deus estava protegendo Jeremias de ter aquele sofrimento no futuro. Porque às vezes uma proibição ou uma advertência de Deus não é um castigo, né? Mas às vezes a proibição ou a prisão é proteção. Às vezes, quando um pai proíbe um filho, não está proibindo por proibir. A proibição está sendo feita às vezes para proteger. Então, se está proibindo o filho de chegar tarde em casa, não é só porque o pai não quer que chegue tarde em casa. É porque o pai, mais vivido, mais experiente, ou a mãe, sabe que a partir de tal hora, a partir de tal momento da noite, a partir de tal circunstância da vida, não é tão seguro para um filho estar na rua ou para uma filha estar na rua. Então daí vem muitas vezes as proibições. E quando Deus nos proíbe de alguma coisa, ou nos priva de alguma coisa, é necessário entender que Deus, por estar no controle de todas as coisas, não está nos punindo, mas às vezes Deus está nos protegendo ou nos livrando. Porque às vezes é melhor não ter algumas coisas e lá mais na frente dizer assim, graças a Deus que eu não tive, do que ter uma carga pesada demais pelos ombros, ou do que ter um problema maior. Então Deus sabe de todas as coisas. Então na própria biografia de vida, Jeremias é proibido, né? Jeremias, ele se vê privado de muitas coisas. Então eu quero dizer para você hoje, que está escutando essa palavra aqui hoje em casa, que se talvez você está sendo privada de alguma coisa, ou talvez você tenha perdido alguma coisa, ou não tenha alcançado alguma coisa, eu quero dizer que você está nas mãos do Criador de todas as coisas, e que sabe muito bem o que faz, e que não perdeu o controle da história, e nele você pode confiar, nele você pode se alegrar, porque ele pode suprir, ele pode confortar o seu coração, e ele sabe o que está fazendo comigo, ele sabe o que está fazendo com você. Então Jeremias é esse profeta jovem que lamenta, que tem várias privações, que lamenta o próprio dia em que ele nasceu, mas que quando nos deixa o legado no livro de Lamentações, que eu quero convidar você a abrir, ele vai dizer assim, depois que tudo passa, depois que muita coisa acontece, atribuída a Jeremias no livro de Lamentações, ele vai dizer que é bom ter esperança, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim, ele não vai ficar na lamentação, ele não vai ficar nos problemas, ele não vai ficar arrebatando as dores, mas ele vai ficar lembrando da bondade, da proteção, da graça, da fidelidade de Deus, que ao proibir, o protegeu, que ao proibir, às vezes o guardou, porque ele está olhando para o passado com as lentes da fé.
e não com as lentes da murmuração. Aí eu lembro daquela palavra de Jesus, quando ele diz assim: se o seu olho for bom, tudo será bom. Mas se o seu olho for mau, você estará com o corpo todo em trevas. Ou seja, como é que eu posso me apropriar dessas palavras de Jesus e colocá-las em prática no meu dia a dia? Ou seja, tudo depende da forma como você olha. Se o seu olhar para o seu passado é para glorificar a Deus, é para dizer assim: como Deus me guardou, eu estou vivo até aqui, as coisas que me aconteceram lá atrás não me mataram, Deus me trouxe até aqui no ano 2020. Você pode olhar para o seu passado como um testemunho para a glória de Deus, como uma história de superação e de vida, mas você pode olhar para o seu passado como algo de lamentação. Poxa, estou ficando velho, vou chegar nos 40 ainda barrigudo, meus cabelos já estão ficando brancos. Você pode escolher olhar assim. É uma questão de escolha. O Jeremias, ele lamenta algumas coisas, ele questiona algumas coisas, mas aqui no capítulo 3 de Lamentações, ele lembra das misericórdias do Senhor, ele lembra da bondade do Senhor, ele lembra da fidelidade do Senhor, e ele fala algo no versículo 26, Lamentações, capítulo 3, versículo 26, ele fala algo a respeito do silêncio. Quando nós não entendemos muito bem as coisas, quando nós não entendemos aquilo que nos acontece, quando nós não entendemos o que está acontecendo, o porquê desta pandemia, o porquê que essa quarentena, esse distanciamento está durando tanto tempo, o porquê que ainda não surgiu uma vacina, ou o porquê de outras coisas que vão acontecendo no meio disso tudo, e quando a gente não sabe direito o que nos acontece, é esse o conselho de Jeremias que eu quero dar para os jovens e para você que está conosco: é calar, é ficar em silêncio. Porque quando a gente não sabe das coisas, é melhor a gente não dizer nada do que falar abobrinha, né, como muitos dizem aí, ou do que falar bobagem, ou do que blasfemar contra Deus. E aí, o legado de Jeremias para os jovens, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 27 e 28. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26, 27 e 28. Olha o que ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor. Salvação é socorro. Então, se você precisa de um socorro de Deus, aguarde, espere. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, ou seja, o peso, o fardo, as dificuldades da juventude. Versículo 28. Aceite solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, ou seja, se prostre, ore, adore, talvez ainda haja esperança. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Chegou um momento na vida de Jeremias, na sua experiência, que nós vimos aqui no capítulo 20 de Jeremias, que ele lamenta, que ele reclama, que ele amaldiçoou seu próprio nascimento. É como se ele dissesse assim: eu não queria ter nascido para ser profeta, eu não queria ter nascido para ver essas coisas, eu não queria ter nascido para ver o caos que está no mundo. Mas depois ele vai aprendendo na experiência, nos anos, na intimidade com Deus, dizendo assim: olha, é melhor eu ficar calado, é melhor eu ficar em silêncio e esperar aquilo que Deus está fazendo, porque as minhas palavras, elas não vão adiantar muita coisa. Chega um momento na hora da prova, chega um momento na hora da luta, na hora da crise que cada pessoa enfrenta no mundo, por um motivo ou por outro, que não vai adiantar falar muito, e que é necessário calar, e lembrar da sabedoria do Eclesiastes 3, quando diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do sol. Tempo de falar, de dar conselho, de dizer, de exortar, de brigar, de gritar, aconselhar, mas ao tempo também de calar, de largar de mão,
de deixar para lá e de ficar em silêncio, aguardando aquilo que Deus vai fazer. Então é necessário discernir nessa biografia de Jeremias, nessa palavra de Jeremias, aquilo que Deus orienta. Interessante, eu não lembro aqui, mas você pode consultar na sua Bíblia no Google, que chega um momento que Deus diz a Jeremias que é até para ele parar de orar. E Deus disse assim para Jeremias assim, ó, não ore mais por este povo. Ou seja, não me apresente mais oração. Embora a palavra diga assim, orar sem cessar, tem algumas coisas que não vai adiantar mais orar. Aí eu lembro da experiência de Davi, quando o seu filho morre. E Davi faz jejum pelo seu filho lá, né, o primogênito com Betseba. E Deus diz assim, Davi, não vai adiantar. E Davi demora de custar que a vida do menino já tinha ido. E às vezes Deus diz assim, não é para parar de orar, de falar com Deus, é para descansar em algumas causas, algumas coisas que acontecem, algumas coisas que sobrevêm. E às vezes não é conforme Jeremias imaginava, nem conforme nós imaginamos. E quando acontecem coisas que não é conforme o que nós imaginamos, nós devemos olhar para a biografia de Jeremias, olhar para a biografia, a história de vida daqueles que passaram, e dizer assim, como foi que eles venceram? Como foi que Jeremias superou a rebeldia do povo? Como foi que Jeremias, sendo um jovem, superou a dificuldade do seu tempo? Como foi que aquele profeta superou as dificuldades? E em Lamentações, a partir do capítulo 3, versículo 22, só foi por um motivo: pela misericórdia de Deus. E depois da misericórdia de Deus, foi porque ele soube calar, foi porque ele soube fazer silêncio. Às vezes, nós perdemos muitas bênçãos e até a paz, porque falamos demais. Porque se tem uma coisa que é difícil de controlar, é esse negócio que a gente tem no meio dos dentes. E às vezes, a nossa própria língua, ela atrapalha o agir de Deus, porque nós queremos falar de tudo, sem saber de tudo. E o conselho de Jeremias é: bom é aguardar em silêncio, é ter essa esperança no Senhor, é confiar no Senhor. E eu não sei como é que vai ser essa vacina, eu não sei quando é que vai acabar esse distanciamento, eu não sei de onde veio e para onde vai esse corona, mas eu sei que Deus é Deus, está no controle de todas as coisas, e quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Não nos faltou nada no ano passado, não tem nos faltado até aqui, e Deus é fiel para nos guardar. Eu espanto da minha mente qualquer pensamento negativo, qualquer pensamento de tristeza, qualquer pensamento de pessimismo, porque há um Deus criador dos céus e da terra, digno de toda honra, digno de toda glória. Ele tem nos sustentado até aqui. Eu vou regozijar-me e alegrar-me nele, e se eu não conseguir louvá-lo, eu vou ficar em silêncio, aguardando a intervenção, aguardando a ação dele, porque ele é um Deus zeloso que cuida do seu povo. Meu irmão, minha irmã, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua casa. Se você não pode falar, bem dizer, louvar, adorar, se você não pode glorificar, fica em silêncio. E lembra daquele louvor: quando ele fica em silêncio, ele também está trabalhando. Adore a Deus, louve a Deus, busque a Deus e aguarde a resposta de Deus. E às vezes Deus nos responde quando nós calamos. Às vezes Deus nos responde quando nós silenciamos e ficamos quietos. E quando é que eu lembro disso? Quando eu lembro a história de Êxodo 14:14. Quando Êxodo 14:14, o Senhor disse: o Senhor pelejará por vós e vós buscareis. Mas aí eu costumo pensar Êxodo 14:14 o contrário, tipo assim: se cale e Deus vai pelejar por você. Enquanto você estiver falando que não deve, não vai acontecer nada. E foi assim que o deserto, que era para ser 4 anos, né, ou 40 dias,
O deserto que era para ser 40 dias por conta da murmuração, por conta das palavras demais. O deserto que era 40 dias durou 40 anos. Então, sofrimento, ou você está saindo de um, ou você está enfrentando um, ou você está entrando em um. Mas não tem como passar por esta terra sem sofrer. Não tem como passar por esta terra sem enfrentar uma dificuldade, sem enfrentar um problema, ou seu ou dos outros. E aí o poder de Deus nem sempre está em remover os obstáculos, mas o poder de Deus às vezes está em nos dar força para superá-los. Às vezes, num treinamento funcional, que a gente faz para perder peso, numa quarentena que ganhou, o atleta não fica pedindo para diminuir os obstáculos, mas ele fica enfrentando os obstáculos que é colocado para que ele possa acelerar o seu metabolismo e chegar ao seu objetivo, que é a queima de gordura. E aí o irmão Gugu tem experiência nisso e sabe que já trabalhou no pânico e sabe que às vezes quanto mais obstáculo no treinamento, melhor. Para que haja a capacidade de superar. Se você está num obstáculo pós outro, num obstáculo pós outro, uma dificuldade pós outra, não tire os seus olhos daquele que te chamou. Não tire os seus olhos do autor e consumador da fé. Não perca pela fé. Não perca a sua fé. Não perca a sua confiança. Se não dá para louvar, se não dá para orar, a Anselma colocou aqui, você não pode parar de respirar. E aí respire esperança, respire paz, respire fé, respire a misericórdia, a bondade e o cuidado de Deus. E aí o Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E olha que ele sofre. Um dia está Jeremias lamentando porque nasceu. No outro ele está dizendo: olha, eu quero me lembrar do que me dá esperança, eu quero lembrar do que me alegra, eu quero me lembrar do que pode me alegrar. Então, o atleta ele não fica especializado para que o juiz tire as barreiras, as dificuldades, mas o treinamento é feito através das dificuldades, dos obstáculos que são superados. Correu 20 minutos hoje, amanhã corre 30. Correu 30 hoje, amanhã corre 40. E de repente está enfrentando uma maratona. Fez o jejum intermitente aí de meio-dia, amanhã faz 24 horas. Cuidado com essas loucuras. Vigia na terra e glorifica a Deus. Louva a Deus. Eu não sei o que é que você está enfrentando. Eu não sei o que é que você está passando, mas Deus sabe. E a gente está passando. E quando a gente vai passando, a gente passa adorando a Deus. Quero agradecer você que ficou conosco e dizer que Deus te abençoe. E nós vamos encerrar com esse hino do cantor cristão. Sossegai, sossegai, segue, descansa em Deus. Se não é para louvar, não fala nada. 328 do cantor cristão. Sossegai. E em breve vem a bonança, em breve vem a resposta, em breve vem a salvação do Senhor, o cuidado do Senhor, a bondade do Senhor. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, pois assim dormir, se a cada momento nos vemos, se empreste
tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, te peço que vem banir. Ondas do mal que encobrem, quem me fará sair? Isso senti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu, assim diz o Senhor. Seja o encapelar o mar, seja o que for, Deus está no controle. Das águas não podem naufragar, pois leva ao Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Pensa na resposta da oração, pensa no tempo bom, pensa naquilo que te dá esperança e louve a Deus essa terceira estrofe do hino. Mestre chegou agora, acabou a quarentena, em países do céu e o mar, o meu coração vos acalma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao povo destino. Ouça o Senhor dizer, as ondas atendem. Ouça o Senhor falar, sossegar. Seja o encapelar no mar, ainda os homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, pois leva ao Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a descansar em Ti. Querido Pai, querido Deus, Abba, Pai, nos ajuda a descansar na Tua Palavra, nos ajuda a olhar as biografias bíblicas e lembrar que se o Senhor foi com eles, o Senhor também é conosco. Senhor, seja com Norberto, com Renata, seja com minha mãe lá em Canudos, seja, meu Deus, com cada irmão e irmã que está conectado nesta live pelo Facebook, seja com cada irmão e irmã que está aqui na igreja, voluntariamente servindo, e nos ajuda a descansar em Ti, a confiar no Teu cuidado e na Tua misericórdia. Nos dá uma noite de paz, Senhor, uma noite de descanso na Tua presença, para que possamos Te servir e ouvir a Tua palavra e sossegar e descansar. Assim nós Te agradecemos, Senhor, pedindo as Tuas bênçãos sobre a juventude da Igreja Batista Jardim das Oliveiras, sobre a juventude batista baiana, da Associação Batista Nazarena, a qual nós fazemos parte, pedindo a Deus a paciência que vem do Senhor, o fruto do Espírito que o Senhor nos dá para que possamos exercitar e descansar em Ti. Senhor, nos ajuda a aprender com Jeremias e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo
que te glorifica, aquilo que nos acalma. Acalma o nosso coração, Senhor, e nos ajuda, Pai, a romper em fé, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com cada um de nós até domingo, às 15 horas, pelo Facebook, em nome de Jesus. Uma boa noite para todos e sossegai, descansai no Senhor.